No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, falamos com o Hugo Souza sobre stand-up comedy, anedotas, diferenças entre Brasil e Portugal e palavrões e muito mais. Vai no banheiro, se usar a privada, dá descarga. A diferença entre um comediante e um bêbado que se levantou e está a dizer merda é o microfone, estás a ver? E a putadora disse assim: diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Não sei se notam alguma diferença na qualidade do som, mas tivemos que improvisar aqui um estúdio com um telemóvel cedido pelo próprio convidado. isto é que é saber receber as pessoas. Exatamente. É assim, olha, vais lá, arranjamos uma salinha, meia merdosa, e se não te importas, sacas o telemóvel e grava daí. Sim. E depois mandas. Vais gastar dados a enviar-me essa merda. E pronto, é a vida. A vida é isto. É isso. Porque ele não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi em casa dele. Mas eu preciso que antes dele chegar lá ao Porto, porque ele vai ao Porto assim. As pessoas ainda não sabem quem é. Ainda não sabem, mas já terão reconhecido algumas pela voz. É o fantástico, o razoável, Hugo Souza. Mais ou menos. É mais ou menos. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. Nada, Ainda bem que trouxe o telemóvel. Sim. Porque senão ia... Tivemos aqui um pequeno percalço no estúdio e parece que vai um gajo com uma camisa havaiana tocar baladas em guitarra aqui ao nosso lado. Sim, eu vi ele mandar um áudio no WhatsApp a dizer: a gente deve trocar a estrofe, inverter a estrofe. Pois é brasileiro, é preciso dizer sim, também. É Vamos ter acompanhamento musical. Vieste agora do Brasil, não foi? Vim. Cheguei semana passada do Brasil. Fiz lá uma série de espetáculos em português do Brasil. Em brasileiro, vá. Falaste como como se tivesse tido um AVC? Assim... Não falei. Por acaso fizeram-me essa pergunta algumas vezes, como é que eu falei lá. E a cena é que lá... por exemplo, agora eu gravei lá um vídeo para o YouTube lá com um grupo de comédia. E obviamente que eu tinha que falar mais ou menos, como não falei em brasileiro mesmo, mas tinha que trocar as palavras, que há malta aqui que não tem noção. Porque depois o pessoal viu o vídeo: ei, mas porquê que estavas a falar assim? Ei, o Hugo Souza, no Twitter, o Hugo Souza fala brasileiro, o Hugo Souza vai ao Brasil e fala em brasileiro. E isto demonstra ignorância. Porque quem já foi ao Brasil sabe. Que estranho, ignorância nas pessoas a dar opiniões, não é? Não, mas depois a cena que eu gosto é: não, mas eu tenho amigos brasileiros cá e eles percebem tudo o que eu digo, pois, porque moram cá já há uns anos e percebem, mas basicamente eles lá, se nós falamos como falamos aqui, e tu sabes, eles não topam nada. Mas há uma questão que é mesmo fonética, que é, mesmo que não tenhas a experiência de, imagina, um brasileiro que vive cá há muito tempo ou o contrário, a verdade é que foneticamente a maneira como nós falamos é muito mais difícil de entender. E tu vês isso, que é muito mais fácil para um estrangeiro aprender português do Brasil do que Portugal. Sim. Porque nós falamos e as pessoas não conseguem identificar as palavras. Parece que é tudo um churrilho de pessoal a mastigar batatas, não é? Eles abrem mais as vogais. Aquele exemplo que o Gregório do Vivier deu do colesterol. Sim. Nós damos colesterol e eles dizem colesterol. Sim. E dizes colesterol eles... É como telefone e telefone. Sim. Cada telefone, né? Sim. Nós parece que comemos... Aliás, um brasileiro imitar um português eu vou imitar um português. Falar para dentro. Mas eu acho isso engraçado. Uma vez lembro-me quando o Ricardo Pereira foi lá ao Jô Soares. Sim. E que falou assim, mais pausadamente, e não sei o quê. E o pessoal nos comentários todos: português a falar, tipo, os portugueses a dizer, se eles não percebem, azar o deles, e não sei o quê. Tipo, tu vais ao Brasil, queres comunicar com os brasileiros, ou promover lá cenas, ou até conhecer. E não havias de fazer esforço, estás a ver? Não, o pessoal é burro também. Se não fazes esforço, estás fodido. Mas vale ir. Sim, claro. Ou seja, a tua profissão é comunicar. Vais lá comunicar alguma coisa. Portanto, tens de te fazer entender. E eu deparava-me com isso todos os dias, na minha vida do dia-a-dia, que era
se eu fosse, imagina, um bar de sucos ou falar com o cobrador do ónibus e falasse como estou a falar contigo, eles não iam entender. Portanto, não vale a pena não tentar abrasileirar, porque senão é um tiro no pé, não é? Sim. Aquele exemplo da casa de banho, isso é que é prova que tu tens de ter muito cuidado com as palavras que dizem, porque há palavras que são completamente diferentes. Tu lá não podes dizer, olha, quando fores à casa de banho e usas a sanita, puxa o autocolismo. Sim. Tu dizes isto zero. Nenhuma palavra. Nenhuma. Tens que ir, vai no banheiro, se usar a privada, dá descarga. Eles não sabem o que é um autocolismo. Por exemplo, eu estava lá a contar uma história lá e eu ia dizer o avião aterrou. Não, o avião pousou. Mas a cena também... Mas podem não saber a palavra, não é isso. mas não Por se exemplo, quando esforçam. ele diz aterrou, eles não ouvem a palavra aterrou. Eles ouvem uma palavra que não conhecem. Porque se ele dissesse o avião aterrou, havia alguém que ainda chegava lá, à terra, não sei o quê. Mas a questão é, eu uma vez disse a palavra guerrilha, eles... Quê? Porque é guerrilha. Estás a ver? Então também é essa questão que, não é... É outra coisa. Muitas das pessoas, até imagino que muitas das pessoas que te foram ver, algumas delas nunca tinham ouvido falar um português ao vivo. Portanto, não estão familiarizadas com a fonética da língua, percebes? Aquilo que eu te estava a dizer. Estava um dia na rua e vem um gajo e fala comigo, não sei o que, eu digo, e ele olha, graças. Foda-se, caralho, meu. Graças. E eu, uma vez que eu estava lá estávamos lá num sítio, num lugar, lá, não pode dizer um sítio é uma fazenda. E outra coisa que também não podes dizer é, naquela altura, não, naquela altura vai caralho, porque eles têm de ser naquela época. Naquela época. A altura é a altura de uma medida. Sim. Há tanta merda com um gajo que lá é diferente. E eu, a meio das atuações, perguntava, estão entendendo? E ele, sim, eu, Portanto, já é uma vitória que eles entendam as palavras que tu digas, né? E notaste diferença em termos de público, ou seja, tu tiveste que alterar muita coisa do teu texto, não é? Sim. Alteraste aquelas palavras, fizeste texto novo ou Fiz texto, partes que adaptei, mas depois falei muito das diferenças de Portugal para o Brasil. Fiz texto, pronto, isso era para lá. Algumas dessas piadas eu já tinha. De falar de brasileiros e da diferença e não sei o quê. Houve outras que disse lá, por exemplo, a cena do pessoal quando eles ficam chateados, que também é outra coisa que eles não dizem, quando ficou bravo. Sim, ou irado. E eles dizem, fiquei puto. Só que a cena mais estranha é que as mulheres, quando ficam chateadas, também dizem, fiquei puta. Sim. Pronto, eu tinha lá uma piada que dizia que não sabia que elas diziam isso. E uma vez estava com um amigo meu e há uma amiga dele que sai do táxi, e ela vem muito chateada, assim, esse cara, uma viagem curta, me cobrou 70 reais, fiquei puta. E eu, caralho, não fico puta por 70 reais, eu pago o táxi para você. Eles têm termos de... Essa do fiquei puta, eu acho que é muito engraçado. E depois eu fui lá a uma rádio. Que é a Rádio Jovem Pan, que é o programa do Pânico. E eles perguntaram, e há diferenças e não sei o quê. E eu, sim, quando vocês dizem que ficaram putos, e depois as mulheres também dizem que ficaram puta. Eu, assim, vocês dizem isto na rádio? E eram 11 da manhã. Sim, ficou puta. E você pode falar na rádio que ficou puta. Eles têm programas com as bailarinas todas em fio dental, né? Sim. Mais abertos. Olha, uma coisa que eu queria perguntar. Tu originalmente és de onde? Do Porto. Do Porto mesmo. O que é o uso do palavrão? Por exemplo, em alguns comediantes nota que é uma coisa forçada ou para buscar uma piada aqui, para chocar. No teu caso nota-se que é a forma como tu falas e como provavelmente falas com os teus amigos. Mas há uma diferença no uso do palavrão no Norte e no Sul, não há? Como se encara o palavrão. Eu acho que é assim, nós dizemos mais caralhadas. Sim. Nós dizemos, faz parte do nosso vocabulário. Mas vocês também dizem. A malta do resto do país acho que também diz. Só que há uma diferença que eu acho que é fulcral, que é tu, em mais nenhuma parte do país, tu estás a elogiar uma pessoa com um palavrão como nós fazemos lá.
que lá muitas vezes estou na rua e o pessoal vai ter comigo, olha-me este filho da puta, chamam os amigos, olá, conheces este caralho, puta que te pariu, filha da puta, ou que eu me ri. E o gajo está a chamar filho da puta e tu tens de estar com um sorriso assim, este filho da puta adora-me. E também pensas, este filho da puta é um gajo fixe. E eu acho que essa é a diferença. Mas depois nós também dizemos, mas vocês também dizem em contexto de amigos, também, se calhar nós dizemos mais um bocadinho, mas pronto. Mas acho que se nota-se mais aí. Sim. E é uma questão também, tu fores ao Alfama, em Lisboa, não há menos caralhadas em Alfama ou na Moraria do que cá no Porto. Mas, por exemplo... Porque no Porto, como é um meio mais pequeno, não é? Se calhar tem mais essa... Isto é um elogio é mais bairrista, não é? Mas no bom sentido. As pessoas tratam-se mais proximamente, não são tão frias. Mas tu, por exemplo, tu aqui estás a dar um exemplo da Moraria, ou isso que digamos que é um bairro. Tu lá, pá, imagina, tu és capaz de ir à Avenida da Boa Vista e eu vejo pessoal na rua a falar assim. Sim. Assim, nós e à frente dos pais, obviamente... por exemplo, dizem-se palavrões à frente dos pais ou não? Porque os espanhóis dizem. Os espanhóis, tipo, rodeiam. Eu digo, isso agora é uma pergunta que pá, a malta que não diz, eu por acaso eu digo a frente aos meus pais, não, se calhar não digo, oh pá, vai-te foder, és um filho da puta, como elogio, não lhe digo isso obviamente, mas digo caralhadas. Mas, por exemplo, cá já não dirias à frente dos teus pais, palavrões. Posso dizer, mas é muito raro. E eu lembro-me da primeira vez que eu ouvi o meu pai dizer uma asneira à minha frente, tipo a conversar com um amigo e disseram asneiras e eu senti-me, já sou adulto. O cabrão do meu filho. Já sou adulto. Não, tipo entre eles, eu já sou adulto, já dizem asneiras à minha frente, é uma cena tipo, okay, por acaso digo-te. Mas o meu pai não diz muito, né? A minha faz-me um bocado de confusão falar e dizer caralhadas em frente a putos. Yeah. A mim faz-me um bocado de confusão. Mas conheço de muitos casos, tipo de pessoal que está com os filhos e é assim, eu também não tenho filhos, não sei como é que como é que vai ser, mas tipo de caralho, foda-se, puta que pariu a frente aos miúdos e depois, olha, está aqui o puto. Não faz mal. Ele já sabe que não pode dizer. Sim. Mas se for no stand-up um gajo caga, não é? Se fores talvez a atuar e estão crianças sabes que eu já pensei nisso. Tens cuidado nisso ou não? Eu não tenho filhos, mas já alguma vez pensaste... Não, vais atuar e estão crianças lá, que muitas vezes acontece, quando são assim. Tu tentas retrair-te um bocadinho, estão lá crianças. Depende muito da situação. Ainda no outro dia fui atuar e fui ao Festival F e entrei à meia-noite e estavam crianças lá. Sentadas à frente. Sim, sentadas à frente. E eu juro que eu estava-me a cagar, mas a cagar completamente, pá. Foda-se, eu estou a fazer o meu trabalho, os pais também já sabem para o que vão. Meia-noite, não era propriamente um espetáculo às 6 da tarde. Também, é um espetáculo de comédia, foda-se, e eu se tivesse um filho, e se não quisesse que o meu filho ouvisse determinado tipo de palavras, nomeadamente caralhadas, eu não levava um espetáculo de comédia. Sim. Mas é uma coisa que eu já pensei, eu se um dia tiver um filho, e o meu filho, será que eu vou deixar o meu filho ir aos espetáculos e ouvi-lo? Porque, vou dar um exemplo, o Fernando Rocha tem 2 filhos. Um já é adulto, mas ele tem uma filha mais pequena, que deve ter agora já deve ter os seus 13 anos. Mas os 2 putos iam muitas vezes aos espetáculos do pai. Às vezes se calhar porque queriam, ou porque se calhar dava jeito levar os putos ao espetáculo. Não tinham drunfos para os deixar e eu fiquei a pensar nisso, assim, será que um dia vou levar um filho meu a ouvir-me a dizer piadas de punhetas e de cona e de foder e de... Não sei, meu. Pois é que eu acho que não é tanto o palavrão, é mais se calhar o tema, né? A cena. Ou seja, se calhar pode ser mais estranho para uma criança ouvir-te falar sobre, não é? De foder, mas sem palavrões do que só caralhadas. Sim, imagina, ouvir só a palavra foder e caralho e puta que pariu, é uma coisa. Agora está a ouvir a fazer descrições. Sim. Merdas mesmo gráficas de bater punhetas e dessas merdas, e isso é que é um bocado mais grave. Olha, tu achas que há uma diferença entre gunas e mitras? Os mitras de Lisboa e os gunas do Porto? Eu acho que a única diferença é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos. Mas eu acho que os gunas têm uma áurea, uma alma especial, os lá de cima. Não sei, eu acho que os mitras daqui se calhar são um bocado mais bandidos que os de lá. Ok. Por outro lado, há muitos gunas de lá que eu acho que já fazem parte da mobília. Não sei como é que, não sei bem como é que são mais personagens. Pode haver um guna que não é um gajo que te assalta, estás a perceber? E enquanto que o mitra, corrijo-me se eu estiver errado, o mitra assalta sempre.
Não, também não. Não? Não, o Mitra é também o gajo que anda tipo bonezinho no carro tuning e tal. Provavelmente está desempregado, de manhã, como os gajos do meu bairro, já está a fazer uma, logo às 8 da manhã, enquanto está ali. Anda com o telemóvel a ouvir música aos altos. Eu vi uma cena no Porto, isto é uma diferença do Guna. Foi a primeira vez que eu vi um gajo a ouvir música aos altos, sem altifalante, sem fones no telemóvel. Ouvi boa música. Na Avenida dos Aliados, o gajo a descer, com o seu bonezinho, bolsazinho ao pescoço, a ouvir Led Zeppelin, Stairway to Heaven, e eu, foda-se, isto é uma cena incrível. A diferença é que Gunas ouvem melhor música do que os Beatles. Aquilo deve ser gozado no grupo das Gunas. Mas eu não sei, eu não consigo olhar para um... Quando olho para um Guna em Lisboa, não o vejo da mesma maneira que um Guna do Porto. Não sei explicar porquê. Mas aí é de lá... Porque... acho que a cena de ser... Estás mais confortável no Porto, sabes que o gajo... Não, também... Eu acho que há uma coisa que faz toda a diferença, que é a maneira de falar. Porque os gunas de lá têm os termos que eles usam marcam a cena de Guna. Sim. Enquanto que tu vês aqui o Mitra e eu vejo o gajo a falar, para mim faz-me confusão porque o Guna não fala assim. Sim. Tipo, um Guna aqui fala melhor, tem uma pronúncia se calhar mais politicamente correta do que a minha. Mas que olha, isto é interessante. Que aspectos o gajo é gajo que tu és como é que eu dizer? Se calhar o Guna daqui fala mais próximo do apresentador do telejornal do que eu. Não ia tão longe. Mas diz-me, tipo, alguns aspectos da linguagem do Guna. O que é que são coisas típicas? O gajo lá, o Guna lá diz muitas vezes ao mano, ao maninho, ao primo, ao filhinho, ao filhote, ao filho. Que estrondo, como o Alexandre Santos, sim, não é? Sim. Usam linguagem, eles têm uma linguagem muito técnica para a parte de fazer ganzas e de usam uma cena um bocado diferente daqui. Que eles têm termos que não se dizem aqui, para os gajos, sei lá, agora assim, de repente, sei lá, a cena do faz esse, a cena do faz um canhão, a cena do... Mas ganza é ganza, não há outra ganza, charro, é a mesma coisa? Ou algum... Eu acho que as derivações devem ser parecidas. Okay. Fazer uma ganza, deixa eu ver se me lembro. Fumaste-me e esqueceste. Eles lá por acaso, nós lá não usamos fumar uma. Não, é fumar um. Por exemplo, nós até podemos dizer, tens ganza? Tens ganza? Tenho. Queres fumar um? Já viste? Que vem um charrinho, um canhão. Isto é misoginia. É machismo. É machismo, só usa o masculino. Não, mas por acaso isso de fazer uma, isso é lá não se diz. Fazer um. É fazer um. E faz esse? Pois é, cá não, masculino. É feminino, é feminino. Mas a cena é estranha, tens ganza? Tens. Queres fazer um? Nós cá só pomos coisas na boca. Que é um charuto, que é, pronto, é daí. Sim, é o canhão. Um canhão, mas há mais, um charro, mas há mais. Um pombinho. Um quê? Um pombo, lá na mesa. Não. Nunca ouviste um pombo? Pombo não. Chama um pombinho. Há um que é no feminino, quer fazer uma broca. Uma broca, sim. Aí é no feminino. Mas uma broca é uma coisa mais antiga, acho que já não se utiliza tanto, broca. Não, lá dizem. É. Vamos fazer uma broca. Eu gosto de broca. Uma broquinha. E fumar assim escondido à malta. Eu acho que, por acaso eu tenho piadas acerca disso, eu acho que isso agora está a acabar um bocado. A cena que vocês estavam a falar que os gajos andam com o boné. Eu acho que eles dá uns anos para cá, lá no Porto já não vejo muitos gunas de boné. Tem o penteado da moda, não é? Aquele típico da pala mais levantada, isso já não vês há uns anos. Se disseres uma piada acerca disso, a malta ainda reconhece. Sim. Mas se estiveres atento, a malta já não usa, eles já não usam aquele penteado mais... Casa discretos, não é? Aquele fisquinho aqui e lá, sim, tipo mais rapado dos lados e maior em cima, não? Sim. Puxadinho para trás com gel. Eu não sei muito bem, que depois já se confunde um bocado com o hipster. Sim. Que só vis da testa para cima, depois às vezes já não sabes se é hipster, se é guna. Mas há ali uma diferençazinha. É uma fusão de tribos. Ali a jogador da bola, não é? Está muito... Sim, mas é associado à jogador da bola, sim. Mas sendo das calças de fato de treino, aquela calça de ir ao shopping ao domingo à tarde com aquela calça de fato de treino assim, meia larga, toda larga, mas só justa junto ao tornozelo. Isso é subida num dos tornozelos, não é? Meia por cima num dos tornozelos, só. Depois bolsinho ao pescoço, a bolsa da cintura ao pescoço. Acho que eu nunca vi isso. Não? O Alexandre está sempre a falar isso, eu por acaso nunca, se calhar estava desatento, mas isso a bolsinha, ele era? Na minha zona pelo menos era onde traziam a drogazinha toda ali, era tipo São Bernardo, leva ali os tojos de primeiros socorros no pescoço.
E para ficar mais perto da boca. para ficar ali, é só estar ali a fazer e tal. Mas isso havia bom. Eu tenho piadas dos Gunas também da cena como eles se comportam na discoteca, pá, do assobio, não é? Do assobio e do alelele e dessas merdas que eu digo que aqui nunca vi. Sim. Já passei muito tempo aqui, já fui sair muitas vezes à noite aqui e nunca, festas de música eletrónica, pá, e nunca vi aqui. Sim. Mas lá em cima é sempre, é um clássico. Não foste às discotecas que têm mitras cá, se calhar. Tá bem, mas por exemplo, aos looks e assim. Mas já fui a festas de música eletrónica, só daquelas, por exemplo, vais no LX Factory, faziam lá uma festa e aquilo, a malta toda, aquilo não sabes, porque é uma vez por ano ou 2 vezes por ano. E se houvesse uma festa dessas no Porto, os Gunas vão para lá todos. Sim. Até porque eles têm dinheiro, porque eles vendem droga, não é? Sim. E têm dinheiro para ir, porque o bilhete é caro. E eu nessa festa, não, até foi aí que surgiu essa piada do assobio. Mas eu acho que o Mitra não se aproxima do LX Factory. Lá está, é o hipster só. O Mitra acho que não eles tem alergia. Tem alergia ali. Estás a ver? Os gajos lá vão todas. Já agora, falar nisso de stand-up, estás aí com uma tour nova, não é? Um solo, special. Como é que se chama? Maturado. Maturado. Porquê maturado? Porque eu adoro carne maturada e tinha que arranjar um nome. E um gajo tem sempre que arranjar daqueles nomes que não prendem muito a nada. Sim. E então pronto, aquela associação do maturado, já está mais maduro, e tem muitas histórias e é um bocado associado a isso. Quando é que estreia? Estreia na quinta-feira na Covilhã. Na UBI. Sim, senhor. E que vais andar por onde? Depois vou ao Porto. A malta, se calhar, é mais fácil ir ao meu Instagram, tem lá uns cartazes. Ou vai a Ticketline e pesquisa o que sou. Sim, então mas há dois estão na bola, que é Portimão e a Monção estão na bola. Vai estar tudo na Ticketline. Depois vou ao Porto dia 17, vou Oliveira das Meias, Coimbra, Aveiro, Lisboa, Almada, Portimão, não estou a dizer por ordem, mas vou... Já disse Braga? Não, Braga. E vou ao Instagram. Como é que preparaste este espetáculo? Fechaste tipo num sítio como o Guilherme mais vezes faz? Ou foi coisa que foste testando ao longo do tempo? Eu não consigo fazer isso de sentar-me e escrever um espetáculo novo. Eu vou fazendo beats, vou experimentando e vou alterando, vou corrigindo. E depois quando já tenho o tempo suficiente... Aliás, quando começamos a marcar as datas da tour, eu ainda não tinha o espetáculo montado. É a minha fase, onde eu estou a marcar a data. E sabes que eu descobri que os comediantes fazem quase todos isso, mesmo os mais conhecidos, mais famosos a nível internacional. Somos preguiços como a merda. Porque é para nos obrigar a trabalhar. Olha, marca a data, marca o espetáculo para daqui a 6 meses. Sim. E um gajo aí é que se obriga a fazer... Quem é que eu vi? Foi o Ricky Gervais que disse que já tinha vendido mais um espetáculo à Netflix e que não tinha começado a escrever. E o Eddie Izzard, já ouvi o Eddie Izzard a dizer também isso. Que ia ter uma tour, imagino, no ano seguinte, mas que ainda não tinha nada escrito. Por isso eu acho que faz parte. Isto são todos os filhos da puta, é tudo a mesma merda. É tudo farinha de mesmo saco esta merda. Tens noção quantas atuações tens? Tu fazes isto há quanto tempo? 15? Há 15 anos. 2003. Sei lá, houve uma altura que fazia uns 100 por ano. Agora faço menos. Agora faço menos um bocadinho. Menos um bocadinho não, agora devo ter uns 60, 70. Porque deixei parei de fazer bares. Dos gajos que mais atuam em Portugal, tu, provavelmente. Gajos com mais atuações nas pernas. Não, acredito que haja alguns que fazem mais porque a partir do momento que eu cortei de fazer os bares, que eu fazia muitos bares, e depois cortei, quer dizer, continuo a fazer na mesma para testar material, mas normalmente peço a amigos que vão fazer bares e peço-lhes para ir lá fazer uma canja, vamos dizer no Brasil. Então a partir do momento que cortei um bocado com isso, tenho menos espetáculos, mas tenho espetáculos maiores. Faço mais cenas de teatros, faço as festas de empresa, festas ao ar livre no verão. Festas às vezes, espetáculos às vezes em pavilhões, de vez em quando aparece, mas pronto, porque infelizmente em Portugal, e estavas a falar do Brasil, lá em São Paulo uma cena que eu percebi é que eles estão completamente a cagar, tipo os maiores comediantes, imagina, num dia estão a fazer um espetáculo para 60 pessoas, no dia seguinte, ou se calhar no mesmo dia, já vão fazer num teatro para 1000, e depois no dia seguinte voltam para fazer um de 50, porque o processo deles eles escrevem e depois experimentam no bar, depois já levam para o teatro, depois aquela merda é sempre a andar. Infelizmente aqui, eu acho que nós não podemos querer comer tudo, porque só em São Paulo são 12 milhões no centro e são 20 milhões na área metropolitana. Então, aquilo dá para tudo. Aquilo dá... Aqui, eu acho que se tu vais fazer espetáculos em bares,
eu acho que depois a malta vê-te nos bares e não paga bilhete para ir aos teatros. Sim, já vi teatros, e nos teatros é mais fixe. Claro. E eu prefiro que o meu público vá ver os espetáculos aos teatros do que no bar. Mas, Queres? Não. Nos Estados Unidos, onde há uma grande tradição, não é? Com 60, 70 anos, cá há 15 anos, como tu próprio disseste, foste um dos primeiros também a começar, não é? No Levanta-te e Ri. Mas quando tu pensas em qualquer comediante norte-americano, pensas num percurso que é clubes de comédia, bares, andar por todo o país, depois és convidado para um late night, não é? E depois a ideia, olha, talvez um dia tenha uma sitcom minha, ou pelo menos entro como ator, e depois um dia tenho uma sitcom, e talvez um dia chegue aos filmes de Hollywood. Para um gajo, ou para ambos vocês que já atingiram um certo nível e que já fazem espetáculos com regularidade, o que é a perspectiva de futuro de um comediante? O que é que um gajo pode fazer além de fazer espetáculos de stand-up comedy? Ou se vocês contentavam só com todos os anos terem um especial, por exemplo? No meu caso, eu acho que há coisas que eu gosto de fazer para a televisão e para a net. Que agora acho que já se fundiu, que é quase a mesma merda, a qualidade, as expectativas mesmo para cenas da net já não é como antigamente, que é uma cena para a net. Sim. Podes fazer uma cena simples para a net, mas se queres fazer uma cena em condições, eu acho que as perspectivas já estão lá em cima. Eu gostei muito de fazer tipo a série que eu fiz da cena da SIC Radical. Sim. Da vida de Sousa. Gosto, mas eu consegui viver só fazer espetáculos. Obviamente que tu não consegues fazer só isso. Tens de fazer algo mais para conseguires vender bilhetes. Pelo menos é o que eu acho, não sei o que é que tu achas. Sim. Também acho que há muita gente que é muito bom fazer stand-up, mas depois não cria conteúdo que vá alimentando, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja na rádio, para puxar público. Portanto, já são muito bons, mas não vendem 10 vezes. Há um vezes. exemplo que é, há pessoal que não é tão bom a fazer stand-up, e se calhar se anunciar um espetáculo num teatro, que mesmo não sendo tão bom vende, do que outros que eu acho que se calhar... Porque tem mais exposição, aparece mais... Sim, porque tem mais exposição, chega a mais gente, e a publicidade acho que é tudo. Então eu acho que para fazeres comédia, ou já tens um público que é muito fiel e que já está à espera que tu lances um solo e já sabe para o que é, já está. Como, se calhar, o único caso aqui é o Sinal. O Rui Sinal e o Tochas, se calhar. E o Tochas, que não fazem muito conteúdo e que têm um espetáculo e esgota e... Mas já está, os gajos pronto, tem aquele público fiel. Sim. Eu não posso dar ao luxo de fazer isso ainda. Ainda tenho que dar à manivela. Mas é curioso, porque, por exemplo, tu podes ter certos gajos, e não falo apenas da comédia, que têm, imagina, uma audiência de 500 mil ou de 1 milhão no YouTube, seja, e tens programas de televisão que se calhar não fazem isso durante 30 minutos em horário nobre, percebes? Aliás, muitos programas não fazem isso, a não ser as novelas. Mas, no entanto, ainda existe aquela coisa de, se tu conseguires uma série da televisão, então se não for no cabo, não é? Se for nos generalistas mais, ainda conferem um certo prestígio. Há aqui uma contradição de... Não é? Sim, eu acho que isso vai mudar. Mas, sem dúvida, que as pessoas ainda têm na cabeça que se fores à televisão, tens mais prestígio. É o símbolo de qualidade, o carimbo de qualidade. Sim, e se formos ver o que é que passa na televisão, passa muita merda que não interessa a ninguém na televisão. A maioria. Muita merda, e cada vez mais, já. Mas as pessoas ainda sentem um bocado isso. Não, porque ele vai à televisão. Tu fizeste televisão no programa da manhã, não chegaste a fazer a participações? Fiz na Praça da Alegria. Como é que era fazer isso? Para mim foi uma grande merda, mas foi uma experiência que eu não... Se me convidassem outra vez para fazer aquilo, eu não fazia. Também, mas fazias o quê? Fazias stand-up? Não, eu fazia, aquilo era assim, eles quando me convidaram, eles ainda não tinham bem o formato do programa definido. Então eles disseram que eu ia ser tipo o género de um terceiro apresentador / entertainer. O sidekick. Sim, com o YouTube. E tinhas a cena do YouTube, não é? De pôr vídeos no YouTube. Depois eles puseram-me lá a fazer umas merdas no computador, que eu apresentava merdas lançadas da net, e depois quando eu fazia lá algumas rubricas de humor, mas depois percebi que eles também estavam-se um bocado a cagar e eu é que tinha que apresentar assim, olha, se eu fizesse isto, está bem. Havia uma cena que a mim que eu até gostava mais ou menos, que eu vou fazer uns vox pops, ia fazer umas entrevistas, umas merdas. Imagina, havia lá um convidado que era um escritor, vou dar um exemplo, agora não me estou a lembrar de nenhum caso em concreto, mas um escritor que lançava um livro, por exemplo. E o livro tinha um tema engraçado. Eu ia para a rua perguntar às pessoas o que é que achavam daquele tema, fazer umas brincadeiras, depois fazemos lá na edição, pronto, punhamos aquilo de uma forma cómica.
Mas primeiro, o meu público não é público das manhãs. Pois é, isso que eu pergunto. O público é público da noite. E perguntam-me assim, mas tu achas que tiveste mais espetáculos naquela altura porque estás nas manhãs da RTP? Pá, não sei. Mas... É capaz de, em termos de convites, não é? De começaste empresas. Começaste a receber convites para lares de terceira idade. Pá, isto dos espetáculos acabar por ser a mesma coisa. Agora, não sei quantos espetáculos mais é que tive por causa daquilo, mas também não sei o quão é que me fodi de pessoal a estar a ver-me a fazer uma cena que não é a minha cena. E imagina, uma cena é perguntares, olha, quem é o fulano tal? O fulano tal é um gajo que eu gosto, que faz stand-up e que tem piada. Pronto, que é a ideia que tu tens desse gajo. Mas perguntas se calhar a outra pessoa, olha, o fulano tal, esse gajo vejo nos programas da manhã, esse cromo, o que é que o gajo está lá a fazer? Não tem piada nenhuma. Porque aquilo não era para ter piada. Sim. Não sei. Obviamente então que tu achas que preferias... Foi há 5 anos, pá, aí. Porque eu lembro de ir lá há 5 anos e tu estavas assim. Mas eu acho que isso é perfeitamente normal, pá, em todas as profissões, mas então um comediante vais sempre fazer merdas que... Tens de dar o cu, não é? Tens que... Não é nem vejo como dar o cu, é quase uma lição de aprendizagem, um gajo tem que sobreviver. É como a publicidade, por exemplo. Pá, ninguém quer fazer publicidade, não é? É pelo dinheiro. É pelo dinheiro, sim. É pelo dinheiro. Sim. Pá, mas é que eu não acho que na altura... Não quer dizer que não possas tentar fazer o mais fixe possível e às vezes até fazeres uma coisa que, olha, está engraçado, apesar de ser publicidade. Uma das razões que me levou também a aceitar para fazer esse programa é que eu tinha muita dificuldade nessa altura de divulgar o meu trabalho e de aparecer. Pá, e eu digo isto e vocês percebem que é mais complicado. Só a cena de eu morar no Porto e estar no Porto, tu estás longe de tudo. Estás longe de... Pá, está tudo aqui em Lisboa. E então é muito difícil para um comediante, não é só do Porto, de outra parte do país qualquer, quanto mais longe de Lisboa pior. É muito difícil tu apareceres para divulgares o teu trabalho. Então eu pensei assim, ok, é uma forma de eu estar até na televisão, na RTP, e conseguir divulgar o meu trabalho, conheces pessoas e porque o que eu quero, eu nunca ponderei, não, agora vou fazer televisão, vou deixar de fazer stand-up, isso não tem sequer em cima da mesa. Aliás, eu acho que se um dia imagina, se chegar ao ponto de ficar muito rico a fazer outra coisa, de um programa de televisão, isso, eu acho que não consigo deixar de fazer stand-up. Porque é aquilo que eu gosto, é a minha cena. E pronto, e foi uma das razões que me levou. Se calhar hoje em dia as coisas já estão um bocadinho diferentes e se calhar já não precisava de fazer aquilo. Não sei. Já agora, uma cena, eu estava a ver o Salvador Martinha no podcast do Carlos Coutinho Vilhena e ele estava a falar de que passou no Levanta-te e Ri, esteve no topo e que passado uns tempos estava a entregar... Salvador? Sim, estava a entregar cenas numa carrinha porque já tinha perdido o buzz ou ele próprio se tinha fartado. Eu apanhei aquilo meio de carro, não ouvi até ao fim. E gostava de saber se tu tiveste isso também, ou seja, sentiste um pico ali no Levanta-te e Ri, tu já fazias stand-up antes do Levanta-te e Ri, não é? Eu fazia antes, mas é assim, eu fazia muito, eu comecei a escrever textos, porque naquela altura ainda não tinhas muitas referências de stand-up e eu ia pelas anedotas, comecei por aí. Sim. Também era muito novo, tinha 19 anos e depois cheguei a uma altura, mais ou menos em 2002, é que comecei, vou começar a escrever textos porque o caminho é este. Sim. E depois a partir do momento já tinha 45 minutos de piadas originais, deixei de contar anedotas Mas sentiste esse pico no Levanta-te e Ri, sentiste depois a queda ou começaste a continuar sempre a fazer? Quando acabou o Levanta-te e Ri, eu pensei assim, agora estou fodido, não tenho outro meio de divulgação, fodeu-se. Felizmente a cena foi, houve aquele pico, depois acabou o Levanta-te e Ri, baixou um bocadinho, que eu nem percebi se baixou, mas se foi uma oscilação, às vezes de uma época, de uma altura do ano, ou que às vezes acontece. Sim. Mas felizmente consegui fazer sempre disso vida. Depois também fui para o Porto Canal, que também ajudou. Tínhamos lá um programa de humor que era o Bilhão Rouge, que aquilo também teve muitos anos, e deu para segurar ali. E depois o YouTube também ajudou um bocado, que o YouTube apareceu depois do Levanta-te e Ri, foi em 2006. Também ajudou ali qualquer coisa, tinha os vídeos de stand-up, tinha não sei o quê, aquilo também ajudou a divulgar. Mas eu não senti muito isso. Aliás, porque eu desde o Levanta-te e Ri que nunca mais fiz, eu nunca trabalhei. Olha, eu ouvi dizer que chegaste a atuar em snack bars.
A expressão foi mesmo snack bar. Foda-se, eu cheguei a atuar a bares e snack bars. Sim, e mas é que bares ainda faz sentido agora. Snack bar. Imagina um gajo a comer tipo uma febra e um galão. Tudo. Imagina, sítios que vais para uma terra, pá, no caralho mais velho, e que há lá um tasco que diz, olha, eu pago-te para vires aqui atuar. Mas como é que é o teu bar? Pá, arranja-se. Eu arranjo-te o microfone e então estás a atuar ao lado do bilhar e tens a máquina de flippers e arranja-te logo. Qual foi as histórias mais absurdas? Quando tem microfone, muitas vezes. Chegaste a atuar já uma vez à capela? Eu cheguei a atuar à capela antes de pá, quando comecei mesmo. Nesse bar das andotas, não é? Sim. O pessoal levantava-se e cantava andotas. Mas depois isso não. Isso, pá, isso é só estúpido. Não faz sentido. Mas nunca te propuseram? A mim já me propuseram. Não, isto é lá acústico. Claro. Então a mim já me pediram, me convidaram para festas de empresa, que eram 12 pessoas. E eu disse, não, mas eu tenho que ter microfone. Sim. Não, mas são 12 pessoas. Não, mas eu tenho que ter microfone. Eu digo sempre, a diferença entre um comediante e um bêbado que se levantou e está a dizer merda é o microfone, estás a ver? Se não é só um bêbado que se levantou é uma O que é que achas que é essa ligação com o microfone tão forte? É como se tipo, se vestisses, é como se fosse um ator e vestes o teu guarda-roupa para o papel. É o que te põe acima do público. O microfone dá-te poder. Tu falas mais alto que toda a gente e depois no meu caso, eu faço, há piadas que eu preciso do microfone, porque tu, por exemplo, um adereço. Assim, e então eu disse ao gajo e disse, e estás a imaginar, estás a dizer um segredo, e tu consegues falar baixo, estás a falar baixo, mas se tiveres o microfone, toda a gente ouve, tu a falar baixo. Claro. Se não estás no microfone, falas baixo e fodes-te, que a pessoa que está lá ao fundo não ouve um caralho. E eu consigo jogar com isso, imagina, há alturas que eu grito no espetáculo, e tiro o microfone e grito, mas quero falar baixo e depois tenho. Se quiseres, imagina, fazer alguns, a cena do beatbox, para fazer um bocadinho, pá, ajuda-te. Pá, e depois tens poder. Porque imagina que está um bêbado lá no meio. O bêbado está a falar para ti, está-te a mandar bocas, e está a falar à mesma altura que tu. Tu, se tiveres um microfone, tu podes insultá-lo, ele podes lhe dizer o que tu quiseres, tu estás sempre acima, percebes? E aquele pá, dá-te poder, não é? Nessas situações de snack bars e onde o pessoal estava a comer bifanas, que cenas mais caricatas é que tu já tiveste? Pá, eu vou dizer, eu já tive tanta merda, mas na minha cabeça havia merdas más, que eu, uma altura, quando comecei, eu martirizava-me com aquilo, ficava fodido com aquilo, foda-se, aquele filho da puta, aquele fazia essa mãe, e depois chegou um ponto que estava-me a cagar. Ia ao sítio, fazia. Pá, se houvesse uma merda dessas, eu pensava, isto não aconteceu. Mas, e avançava. Tipo, do género que estás a fazer e percebes que ninguém te está a ouvir. Está tudo a ver televisão ou nos copos. Já houve situações de imagina, estás a dar ao futebol e tu dizes, olha, eu para atuar tenho que desligar o futebol. Mas as pessoas querem ver o futebol. E eu assim, então, pá, quero ver o futebol, então não vou atuar. Não, mas você tem que atuar. Então desliga que eu não pode estar ao futebol. Mas as pessoas querem ver o futebol. Mas as pessoas estão aqui para ver a mim ou para ver o futebol? Mas se é para ver assim, eu para ver o futebol. Pá, mas não dá para ver as duas merdas ao mesmo tempo. E agora como é que fazemos? Pá, e começar a cantar, estar um gajo a atuar, isto acho que foi em Odivelas, um gajo a atuar, e de repente entra um bolo a cantar os parabéns a uma das pessoas lá, a meio da atuação, e o gajo não sabia, estás a ver? O gajo está a atuar, de repente, parabéns, entra o empregado com o bolo, e o gajo fica ali no palco, estás a ver? Mas para quem foi isso? Foi outra pessoa, tipo, foi em stand-up lá em Odivelas, estás a ver? Um comediante? Aconteceu isso a um comediante? Um comediante, o gajo estava a atuar, estás a ver? E entra o empregado com o bolo a cantar os parabéns a uma das mesas que estava lá. O gajo teve que parar. É uma das mesas? Eu pensei que era o comediante. Não, a outra pessoa dali. Isso é, sim, acredito. E já te ofereceram porrada ou não? Sim, já tiveste assim algum a mim não, mas já o Miguel Sete Sacas estava num espetáculo, um gajo que disse que lhe ia dar com o cinzeiro nos cornos. Porque o gajo esse gajo estava com um grupo de gajas. E entrou com as gajas, armado, em galifão, tá a ver? E o gajo não se calava, os gajos queriam ver o espetáculo, o gajo não se calava, a falar de frente para as gajas e de costas para... Queria a atenção delas. Queria a atenção. E o Miguel começou, o Miguel destruiu, e o gajo levantou-se, eu vou-te foder, pegou num cinzeiro, e por acaso não chegou a ver este facto, mas resolveu-se. Mas já tive uma vez um espetáculo lá, foi num... não sei se foi para os lados de Chaves, em que eu estava a falar, e entra uma gaja, estava no bar e começa... Ó Zé, dá uma cerveja, ó Zé! E eu calei-me assim, ó Zé, traz lá uma cerveja para a menina que ela está... Brinquei à primeira, passar um bocado, ó Zé, dá uma cerveja! E eu à segunda ainda brinquei, à terceira ela falou, e eu assim, ó Zé, traz uma cerveja para a puta da bêbada, que a puta da bêbada está toda fodida, e comecei a insultá-la, podia ter levado nos cornos, que eu não sabia quem estava lá, podia estar o primo, podia estar o pai, podia estar... E insultei a puta da bêbada. Depois no intervalo, a puta da bêbada veio falar comigo
E, mas não sei o quê. Não, durante o espetáculo. Porque o Zé é meu amigo, assim, olha, é teu amigo e tu estás a fodê-lo porque ele está-me a pagar para as pessoas estarem a assistir ao espetáculo e tu estás a foder o teu amigo. E diz a puta da bêbada. Mas não sei o quê, porque vamos falar no intervalo. E eu disse à puta da bêbada, tá bem, então falamos no intervalo. Fiz um intervalo e a puta da bêbada disse assim, estava a chamar a puta da bêbada. É o nome dela, ela já... Hashtag. Não, mas depois fiz mais ou menos as pazes com a puta da bêbada e ela na segunda parte lá se calou e o dono lá do bar também foi pedir à puta da bêbada para Isso é o que mais me chateia quando eu estou a atuar, pessoalmente em bares ou em puta da bêbada. É o pessoal do bar não ter ordem na casa, estás a ver? Sim. É tipo, estão ali a rir-se, ainda acham piada aquela cena. Sim. Já me aconteceu, não era eu que estava a atuar, era o Luzindro. Mas era eu, o Luzindro e o Bruno Santos. Fomos atuar ali em Alverca. Ou Vila Rio, já chegaste a atuar lá ou não? Em Alhandra. Eu acho que já fui. E fomos lá e estavam 4 pessoas a assistir. Entre as quais 2 eram do bar. E estava lá um gajo, um velho bêbado, que o Luzindro diz qualquer coisa, os gays, e o velho levanta-se e diz: aqui em Alhandra não há gays. Havia 7, foram todos para Vila Franca. E o gajo não se calou, chegou ao palco, encostou a cabeça quase ao Luzindro, estás a ver? O Luzindro esteve ali bem da calma, e esteve ali os gajos do bar a rirem-se, estás a ver? E eu não vou atuar com este gajo aqui, porque se ele me encosta a cabeça, como está ali a fazer, não sei se não lhe dou um biqueiro. E os gajos do bar, muitas vezes, deviam agarrar ao senhor, olha, desculpa lá, o senhor está aqui, tem que sair do bar. Há muita gente que não tem noção. Acham que aquilo é giro. É como eles estão a rir com a situação, Sim. acham que aquilo é bom. E tens noção que é assim, há muitos bares em que querem fazer stand-up e eles nunca tiveram lá nenhum espetáculo ao vivo. E eles pensam, para que é um gajo contar anedotas? Sim. E que se foda. Sim. E agora o gajo é profissional, está a receber, ele agora que faça o trabalho dele e eu estou-me a cagar. Mas felizmente... Começa a haver mais... Felizmente a malta já começa e cada vez mais a malta já percebe. Eu acho que o pessoal já tem mais noção do que é que está a fazer. E já há casas onde há comédia que hoje em dia mesmo os próprios comediantes já têm o cuidado de dizer olha, tens que fazer isto, tens de fazer aquilo, tens que arranjar um palco, controla a situação. Não, as cenas agora eu acho que estão bem melhores do que há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o Levanta-te, isto é a minha experiência de quem viu tudo de fora. O Levanta-te e Ri foi muito bom para promover o humor, para promover humoristas, mas estragou um bocadinho, ajudou a publicitar o conceito de stand-up comedy, mas estragou um bocadinho aos olhos do grande público. Porque lá está, muita gente pensa, estragou, ou deturpou, não é? Não é estragar. Muita gente pensa que é anedotas, que tu não escreves os próprios textos. Mesmo público, que eu tenho, eu fiz um espetáculo em Lisboa, e a seguir, se esgotou, fiz a segunda data. O mesmo espetáculo é diferente. E eu, não dá para fazer um espetáculo de 1h30, tipo, em 2 semanas fazer um espetáculo novo. O cartaz é o mesmo, o nome é o mesmo, é óbvio que é o mesmo espetáculo. Isso eu já percebi, que há malta que não percebe que um espetáculo tem o mesmo nome e há malta que pergunta isso. Sim. E nem sabe, porque eu acho que a maioria não é a maioria, não, mas grande parte o processo. Nem sabe que tu escreves. A maioria das pessoas, não é a maioria, grande parte das pessoas pensa que tu estás em palco a dizer cenas que te estão a vir à cabeça naquele momento. Tem um amigo e isso é muito mal, porque são as pessoas que acham um bilhete caro. Porque não sabem que há um trabalho por trás grande para chegar ali. Há 12 euros para ouvir um gajo a dizer cenas que lhe vêm à cabeça. Eu não acho que os bilhetes sejam caros. São bons. Os bilhetes são. Tu vais ver um espetáculo em Londres Estás a brincar. Eu estive a ver agora para o Dave Chappelle, estava todo, eu não sei quem sequer não consegui um bilhete. Quando vi o preço dos bilhetes, já não me lembro, mas lembro que tive um ataque, não consegui. 6 bilhetes a 200, o Kevin Hart a $200. Sim. Não é? Depois tens mais o avião, não sei o quê, mas eu acho que isso é não é culpa de ninguém, porque não havia o humor em Portugal que havia era o humor do Herman e pouco mais durante muitos anos, né, na RTP. Não havia tradição de stand-up e, portanto, as pessoas não fazem a mínima ideia, tal como eu tenho um amigo que é guionista e agora está melhor, mas aqui há uns anos as pessoas diziam, mas o que é que tu fazes? Sou guionista. Ele, mas o que é que fazes? Ele escreve para os... Mas os atores não chegam lá e falam, percebes? Ou seja, a ideia de alguém escrever e um ator falar era uma coisa completamente alienígena. E eu acho que com a comédia acontece a mesma coisa. Sim. As pessoas não percebem o processo, coisas como os timings, tu atares um beat noutro, todas essas coisas, as pessoas... Mas começa a melhorar. Ou seja, eu acho que o Levanta-te e Ri fez muito melhor, muito mais pela comédia positivo do que negativo. Atenção. Mas olha... É uma cena essencial e eu gostava que voltasse. Agora vai haver aquela data. Tu vais? Não. Aquela data. Agora vai haver muito pessoal muito mais rodado e muito mais, não é? Sim, e acho que
a exigência vai ser diferente. Estás a ver? Completamente diferente. Porque agora as pessoas já conhecem tudo o stand-up lá fora. Exatamente. Mas tu sabes... Eu acho que da primeira ronda, lá pessoal que saiu muito bom, não é? Tu és um caso disso e eu já agora... Eu não fui na primeira... Não, se foste na segunda vaga, não foi? Sim, eu fui ali... Eu nunca fui... Aquilo começou no estúdio, depois passou para o Teatro Vilaré, depois passou para os teatros pelo país. E eu nunca fui ao estúdio. Ou seja, não sei quanto tempo é que foi, mas eu só fui quando depois... Passado para aí uns 3 meses daquilo começar. Sim. Apanhaste a parte boa já, em teatros. Sim. Isso sem dúvida. É muito melhor do que no estúdio. Eu lembro-me do primeiro e aquilo foi horrível. Eu lembro-me do primeiro episódio do Levanta-te e Ri, eu vi, eram textos traduzidos de espanhol com os atores do Maluco do Riso. Os primeiros 8, 10... tinha sempre atores dos Malucos do Riso com textos adaptados. Pá, coitados, os gajos também não... Sim, a culpa não é deles. Não. Mas olha, nós falamos de anedotas, e as anedotas, obviamente, pá, para quem gosta de stand-up como nós, podem ser uma coisa vista hoje como menor. Mas, no entanto, pá, ainda há anedotas pá, que eu, se calhar já ouvi há 10, e quando me lembro delas, normalmente são anedotas curtas, não é aquelas chatas que o gajo vai 5 vezes à puta e volta para receber uma resposta, mas pá, que são muito boas. E uma delas, isto, depois quero fazer uma pergunta, uma delas perguntaram a Sarah Silverman qual é que era a anedota preferida dela, mais negra, e ela contou aquela anedota do pedófilo que vai com uma criança pelo bosque, não é? Tudo escuro, nevoeiro e tal, e a criança diz, tenho muito medo. E o pedófilo diz, então eu que tenho que voltar para casa sozinho. E, pá, eu continuo a adorar essa anedota. Todas as anedotas que sabes ou que contaste na altura, ainda há alguma de estimação, pá, que tu penses nela ou que gostes de contar, alguma que gostasses de contar aqui? Pá, eu acho que as anedotas são incríveis e que têm muita piada. Sim. Eu acho que a cena é só esta. A credibilidade de um humorista, um gajo tem uma reputação e é assim, tu não vais preso se contares uma anedota, não te acontece nada legalmente. Mas, por exemplo, agora em São Paulo, eles estavam-me a dizer, pá, que eu assim, olha, há aqui algum contador de anedotas, gajos? Não, achas, não, se houver aqui um que vem aqui com anedotas, nunca mais, pá, o próprio meio arruma com o gajo. Pá, porque não é uma questão de princípio, uma questão, cada um diz as suas, não podes roubar, não podes contar anedotas, não podes dizer piadas da net, cada um diz as suas, e aí que chegas à comédia pura. Agora, se me perguntaste, há anedotas que têm muita piada, sei lá, deixa eu ver se eu me lembro, uma das minhas preferidas, eu gosto muito de anedotas estúpidas, é aquela de um gajo que andava a fazer um estudo pelo país, e a perguntar às pessoas o que é que lhe faziam lembrar a cor, o vermelho. Então vai ao Algarve e pergunta a um gajo, olha, estou aqui a fazer só um estudo, o que é que lhe faz lembrar o vermelho? E ele diz, o vermelho faz-me lembrar o pôr do sol. Tudo bem. Vem aqui a Lisboa e pergunta, olha, o que é que lhe faz lembrar o vermelho? Faz-me ao Benfica. Ok, tudo bem. E chega ao Porto e vira-se lá para um gajo, amigo, posso fazer uma pergunta? Sim. O que é que lhe faz lembrar o vermelho? E ele fica assim a pensar, o vermelho a mim dá-me tesão. Ele assim, dá-lhe tesão? Mas porquê é que o vermelho dá tesão? Ele responde, sei lá, a mim tudo me dá tesão. Que eu nem sei porque é que isto é engraçado. Sim. É só porque não estás à espera. Eu nem sei. Mas é engraçado porque na estrutura da anedota acontece muitas vezes aquilo que eu disse da repetição. Ou então são 3 gajos. É o francês, o português, eu não sei o quê, ou o gajo, não é? A regra dos 3. Mas voltando a isso da anedota, eu também acho que há um espaço para a anedota, e acho que deve haver. Faz-me alguma confusão. Ou seja, eu acho que um gajo que conta anedotas é um cantor de covers. Sim. Ou seja, os Australian Pink Floyd são muito bons, mas nunca vão ser os Pink Floyd. Estás a ver? Nunca vão ter o prestígio da cena. E, no entanto, não tenho nada contra e, cá não conhecemos só o Fernando Rocha, não é? Assim, mais conhecido. Portanto, não é nenhum ataque a ele. Nem falo a nível profissional, porque, para os comediantes é óbvio, hoje em dia, até o nível que estamos, que contar uma anedota seria um tiro no pé, uma coisa absurda. Mas tens muitos a começar, que adaptam anedotas, e ainda há uns tempos fui ver. Vi no Porto, fui ver. Já deviam saber mais. Vi lá gajos a esfalfarem-se, a fazerem texto deles, a correr mal. Depois vi o pessoal a entrar e a adaptar anedotas à vida deles, porque não sei o quê, e o público a rir. E eu, basei, porque eu não consigo ver aquilo. Se tu assumires, não tem problema. Olha, vou aqui contar anedotas. Está-se bem. Agora, quando tu tentas ali pôr a anedota no teu texto, como se fosse inventada por ti, mas há sempre, não sei se vocês se lembram disso, mas ou na faculdade, ou em amigos, há sempre um gajo que é o contador de anedotas. Sim. Não é? Nos jantares, e chega a um ponto, eu lembro disso que era, já não há paciência. Já chega. Já contaste 10 anedotas, já está bom. Sim.
Eu por acaso lembro quando era puto, nós fazíamos sessões tipo, e tínhamos um jantar e eu começava a contar uma anedota, outro começava a contar outra anedota e agora já não faço isso. Olha, já agora não falta muito tempo para terminar, deixa eu ler aqui algumas perguntas que o pessoal deixou para o Hugo Sousa. São 1:15. 1:15, aqui, qual é a diferença entre o público que vê comédia do Norte e do Lisboa? Se encontras alguma diferença dos públicos? Fala-se muito disso, não é? Que o público do Norte é mais caloroso. Notas isso? Ou como és de lá não notas tanto? Eu acho que é um bocado mais caloroso. Eu acho que isso tem uma explicação. Que eu acho que a malta aqui em Lisboa tem muito mais oferta a nível de espetáculos. Não é só stand-up. Imagina, aqui há 10 vezes, a oferta é 10 vezes maior. Sim. E então eu acho que a malta, eu não sei se isto faz sentido, isto é o que eu acho. Eu acho que a malta aqui já está um bocadinho mais habituada a ir assistir a espetáculos ao vivo. Seja de teatro, seja de comédia, seja de concertos, seja de... Então acho que é por isso é uma das razões que o público é um bocadinho mais difícil. Por outro lado, eu acho que a malta do Norte também, já de si própria, já é um bocado mais expansiva. Sim. Mas agora vou dar um exemplo que se calhar, isto é um bocado contrário, vou-me contradizer a mim próprio, que é, eu gravei 2 espetáculos e gravei aqui em Lisboa e não gravei no Porto. Porque para mim, eu aqui ganho por causa do sotaque. Sim. Eu lá sou mais um que fala assim. Pois. E a malta que ri-se das piadas, ri-se do sotaque. E para mim é uma vantagem. Mas sim, eu concordo com o público lá em cima que é um bocadinho mais expansivo. E eu acho que e faz menos, ou seja, o público lá em cima, o que eu noto é que se estiver a correr mal, tu percebes que está a correr mal. O público cá é capaz de bater a palma por coitado. Está aí, vamos lá bater palma. Acho que não concordo. Não? No Norte eu noto acho mais... acho que é igual aí. Acho que se estiver a ser uma merda... tu sabes que é uma cena que eu acho que isso é uma cena do nosso país. Aqui as pessoas estão a assistir a um espetáculo, e eu já vi espetáculos, até de malta que está a começar, e espetáculos estão a ser uma grande merda, e eu estou assim, meu Deus, o que é que está a acontecer aqui? E as pessoas ficam e tentam, ficam ali, estão ali a levar com 45 minutos de seca. Sim. E não vão embora e ficam com pena da pessoa. Tu em Londres vais a um espetáculo, está a correr mal, e se aquilo está a correr mal, eu acredito, em 10 minutos vai acontecer qualquer merda na plateia. Vai acontecer um boo, vai acontecer alguém a mandar uma boca, vai alguém a dizer que this is bullshit, vai acontecer qualquer merda. E aqui o pessoal é capaz de estar ali a levar com aquilo até... Sim, cá não... Mas também assim, não sei o que é que está... Se calhar lá às vezes acontece num espetáculo até está a ser bom e é um maluco que não está a estar... Sim, é uma falta... Boca. Toda a gente tem direito a ser mau, não é? Estás ali, estás a atuar, estás a ser uma grande merda, o público também não tem propriamente o direito de boo e sai daqui. Não estamos na época medieval. Sim, acontece muito nos comedy clubs ingleses e americanos. Eu já vi essa merda e não é bonito. Até porque estás a testar merda, há pouca tolerância ao erro do humorista. Não? Tu mandas 10 piadas muito boas, depois mandas uma de merda e o público... Não, atenção, há noites e noites. Há noites que é assumidamente que a malta vai experimentar piadas e a plateia já sabe. E aí até já dão um desconto. Mas já vi tipo espetáculos que ninguém diz nada, e é um espetáculo e está um comediante a ser uma merda. E já vi lá e tipo o pessoal começa a ser por um que manda uma boca e tem que mexer. Aliás, e já vi espetáculos de gajos bons e que tem que levar com reglas, que aqui felizmente ainda não há muito essa tradição. Reglas profissionais. Outra pergunta, vais a Vila Real? Tens data marcada para Vila Real? Não, esta tour não vou a Vila Real. Tomem, chupem, não compraram o bilhete da última vez, compraram, né? Agora olha. Sim. E mais? Não, mas já tive muitos espetáculos em Vila Real, passei lá muito tempo a fazer espetáculos no teatro, no Café Concerto do Teatro de Vila Real, e em que a malta não pagava para entrar. E agora já não dá para ser assim. Lamento. É assim. Que profissão terias, perguntou o Rafael, se não fosses comediante? Disseste nunca trabalhaste? O que é que farias? Nunca trabalhaste? Sim, nunca trabalhaste. Convencional. É uma piada. Sim. A malta percebe. Não, mas há muita gente que pensa assim. Não sei o que é que farias. Eu tenho curso de desporto e educação física, não sei se... mas também digo que eu não gosto daquela merda, meu. Eu não sei se arranjar... Tu eras desportista quando eras jovem? Era. Joguei basquete durante muito tempo. Eu por acaso sempre gostei de desporto, de praticar desporto, mesmo agora... Serias treinador ou assim? De basquete? Não, eu acho que ia acabar por ia meter nisso,
ia começar por fazer, se calhar, qualquer coisa relacionada com desporto. E acho que depois me ia cansar dessa merda e ia meter noutra coisa qualquer que gostasse a nível de... Ia ser PT pá, ia meter... e comer gajas ricas. Não. Ia deixar isso. Acho que me ia meter a abrir um negócio qualquer de qualquer merda. Não sei o que é. Instalação de ar-condicionados. Qualquer merda. Se desse guita, se calhar ia meter nisso. Pá, mas eu não sei se me via fazer a dar aulas e... Pá, não sei. Imagina agora que a tua carreira como humorista acabava. De um momento para o outro. Acabou. Não tens público, nem tens mais convite, não fazes dinheiro. Está fodido. Descobria-se que tinhas mostrado a pila a alguém num quarto de hotel. Não, isso ia puxar a minha carreira para cima. Isso ia levar eu às vezes penso nisso, porque eu agora, pronto, como deixei há pouco tempo a informática, ainda podia voltar, mas se for daqui a 10 anos, já o mundo de informática está tão diferente. Mas eu acho que me ia meter, olha, se calhar abrir um restaurante de carne maturada. Olha. Ia meter uma merda, a sério que ia meter uma merda, assim, uma cena, ia pegar numa pontinha de uma merda que gostasse e se calhar ia meter nisso. Pá, mas é muito complicado imaginar-me a fazer outra merda, não sei mesmo. É melhor nem pensar nisso agora, continuares a fazer comédia. Acordaste todos os dias às 9, até às 6. Foda-se. Mais pessoas, não. Mas mais do que tudo epá, eu acho que é lidar com outras pessoas. Eu ontem tive um momento desses, que foi à tarde, ia passear o cão, não é? E pá, não tenho horários, trabalho em casa, acho que ia passear o cão. E houve ali 3 momentos de irritação com coisas. Um foi, olha, estávamos a falar dos chapéus. Foi de vários gajos adultos com o chapéu virado ao contrário. E eu pensei, pá, se tens mais de 12 anos, não podes usar o chapéu virado ao contrário. Mas pronto, disse, pá, não sejas idiota, deixa lá as pessoas vestirem-se. Já estás nesse nível de velho rabugento. Depois foi um gajo a tirar comida, pá, nem vi o que aquilo era, para o meio do jardim, o meu cão estava lá, e depois vem os pombos, não sei o quê. Depois pensei, o gajo é velho, deixa estar. Depois é malta no passeio. Sabes aquela malta que está no passeio com o telemóvel, deixa passar. Pá, e depois pensei, estou a ficar velho, mas depois não, acho que estou a perder uma resistência de lidar com, imagina, tu chegares de manhã, mas às vezes um gajo acorda mal disposto e tens que lidar com aqueles 3 gajos na máquina do café. Eu acho que isso deve ser uma das piores coisas, é ter que lidar com outras pessoas. Eu sempre tive colegas... E ele depois pegou na bengala e fez embora. Eu sempre gostei dessa parte. Aliás, a coisa que eu mais sinto falta de não trabalhar numa empresa é exatamente de conviver com pessoas diferentes. Até porque acho que isso... Um gajo que fechado em casa tem menos ideias para escrever. Eu acabava por absorver muito aquele mundo empresarial. Sim, mas sais à rua, vais para o café... Trabalhava, era um ambiente. Já trabalhei em ambientes de merda. Sabes que a gente trabalha... Tem emprego todos os dias em que tem que lidar com pessoas de merda. Com chefes de merda, gajos mesquinhos, pouco profissionais. Se calhar há pior do que malta que está a atender ao público. Esses estão a levar, se calhar estão a levar pisadas de público, mas eles já sabem, ok, isto é o meu trabalho. Mas agora, imagina, gajos que estão às vezes fechados no escritório e tem que levar com um patrão que é um filho da puta e tem que levar com o colega de trabalho que também é outro filho da puta e tens que estar a levar com essa merda e a levar com aquela pressão de todos os dias. Isso é que deve ser fodido. Chegas a casa bates na mulher. O público, pá, estás a atender o público, já sabe, olha, lá o cartão falhou, ou caralho, ou a net não funciona, ou a luz foi abaixo, ou pronto, uma pessoa chateada. Eu acho que pior, se calhar, é o envolvimento dos teus colegas de trabalho, se tiveres... Eu conheço alguns casos assim, pá, amigos que trabalham em ambientes de merda e, basicamente... querem mudar de emprego porque não aguentam e foda-se, deve ser uma pressão. Chupa-lhes a alma ali toda. E eu em casa, no sofá, a pensar, ai, coitadinhos. Mas tu também podes estar em casa e estar suscetível a esse tipo de coisas que é, basta ir para as redes sociais. Sim. Seja, estás constantemente... É verdade, tens muitos haters nas redes sociais? Eu acho que tu tens mais. É possível. Acho que tu tens mais, mas não tenho muitos. Mas tu te envolves tanto como ele nas respostas, tipo, às vezes, a dar festival? Às vezes, se achar que vale a pena, respondo. Mas quando dizes vale a pena, quê? Vale a pena porque dá boa comédia? Vale a pena porque achas que o gajo merece acertar no passo? Pode ser uma outra. Okay. Por exemplo, às vezes há pessoas que eu leio e que vou ver quem é a pessoa, mas não vou responder. Coitado, é só um tolinho. Ou é um puto. Às vezes um gajo tem que ter cuidado, que às vezes é um puto, de 14 anos ou 15 anos, que diz uma merda e assim, faz-me voltar a... Né? Mas depois há uns, se eu vejo que é uma pessoa, um crescidinho e que já devia ter 2 dedos de testa e que diz uma merda que é normal, eu normalmente uso a comédia e começa a gozar com os gajos. Depois há uns que tu percebes que não podes gozar porque os gajos vão partir para o insulto. E há ali algumas partes que não vale a pena. Se é um gajo que parte logo para o insulto, se calhar não vale a pena porque não vais tirar nada dali. Tu digas o que dizes a gozar com o gajo e ele vai dizer, filho da puta, com nada da tua mãe.
E tu, puma, mandas da puta da cor da tua mãe, porque o gajo nem sequer atinge. Sim, há uns que nem sequer atingem. Mas depois há uns que é fixe. Que há uns que te respondem e que depois tentam que dão luta, né? Que dão luta. Que dão luta. E depois percebe, e depois, opá, é fixe às vezes aquilo, os gajos que tentam tentam-te responder no mesmo nível, ou, porque é assim, quando mandas uma, eu acho que quando escrevo uma cena, eu tenho sempre razão. E porquê é que eu tenho sempre razão? É só isto que me defende. Eu posso ser um anormal. Porque aquela merda é uma piada. Por isso a razão está sempre do meu lado. Então tu podes estar ali a puxar a corda até onde tu quiseres, porque tudo que fizeste foi uma piada. E o gajo nunca vai dizer, o argumento que o gajo diz, se o gajo é um filho da puta, estás a gozar. Tu podes ser, a razão está sempre do teu lado. Então há uns que é fixe que dá mesmo para puxar ali e dá para ter ali conversas engraçadas. E estás a gozar com os gajos. E já tiveste alguma polémica que tivesse ficado, ou alguma coisa que tivesses dito, ou num envolvimento com um desses tipos, que alguma coisa tinha gerado alguma polémica? Já tive a piada do Mário Soares, nas notícias e o caraças, ainda até falei nisso lá no Maluco Beleza, que eu mandei uma piada por causa da reforma do Mário Soares, que ele tinha uma reforma de 500 milhões de euros por ano. E o timing da piada não foi muito bom, porque ele estava em coma, mas... É o melhor para ele não ouvir, ele não ouviu. Mas eu disse, ele ganha 500 milhões de euros por ano, esta hora deve estar a família ao lado da máquina, que era o fim do mês, a dizer, ai do filho da puta que desligaste esta merda. Só que a cena de ter filho da puta, Mário Soares na mesma frase, na cabeça de muita gente que não tem capacidade para, pensa que tu estás, só porque está na mesma frase. Claro. Mas para, quem é o filho da puta nesta piada? Não é ninguém. Era o gajo que vinha desligar a máquina. Ou seja, o alvo da piada aqui o que era? No máximo eram os 500... Era a família que estava a chupar. Era a família que queria dinheiro e era... Pronto, era isso. Mas nem sequer havia um filho da puta na história. Não apareceu. Era uma pessoa que supostamente... É uma piada sobre a ganância humana, mais do que... Se está na mesma frase, esquece. Há muita gente que não tem... Que eu não sabia que havia tanta gente burra. Há tantos que a gozar com o doutor, a insultar o doutor. Não estou a insultar o doutor, só estou a dizer que ele ganha muito dinheiro, o dinheiro que tu pagas das reformas, do dinheiro que tu dás ao Estado, que vai para ele, é só isso que... Não! Mas felizmente eu fiquei contente que é assim, tive uma grande onda de insultos, mas eu percebi que era de 15%. Só que E não era do teu público, não é? Não, era outro público que apanhou Mas daqueles, só que aquilo como chegou a muita gente, esses 15% ou 10% parecia uma fatia muito grande. Mas não era. Comparado com se visse o alcance daquilo, aquilo era pouco. Só que o que é que sobressai mais nos comentários? Até porque o gajo responde a esses, não é? Sim. Mais. E depois eu respondi, depois um deputado partilhou aquilo. Que também, como é que um deputado não tem capacidade? Como é que nós temos um deputado que, primeiro, que partilha uma piada com caralhadas, não é? Pá, digo eu, ok, o gajo está ali a fazer o que quiser. Mas depois, ainda por cima, o gajo não teve capacidade para entender aquela piada. Porque ele foi daqueles que, a insultar! Não, estúpido de merda! Tu és um deputado, tu tens uma responsabilidade que tu percebeu uma década, não sejas burro normal, meu! Vai para a escola! Tem muito a ver com a maneira como nós pensamos hoje em dia, ou como reagimos a essas coisas, que é automaticamente a maioria das pessoas estou contra ou a favor. Eu acho que é a postura da maioria das pessoas, seja o que for, o assunto, o vestido que é verde ou é azul, ou se o Egas e o Becker são gay ou não são, percebes? Há sempre aquela merda, tu estás de um lado ou do outro. Isso é péssimo. A mim também me aconteceu Sabes porquê? Porque a parte cinzenta, o pessoal não liga. Aqueles que estão ali, quem é que tem mais protagonismo nas redes sociais? São os extremos. E é quando o cinzento não tem likes. O cinzento não tem likes. Não dá likes. Olha, nós estamos aqui a derreter. Eu acho que são 3 homens a soar aqui. O próximo gajo que entrar. Então, olha, muito obrigado. Promovei as tuas datas assim de repente. Pá, vão ao Instagram. Isto agora vou ter nesta quinta-feira na Covilhã. Depois no sábado em Guimarães, no CAI. Depois vou a Leiria, Coimbra... Porto, vejam no meu Instagram o Hugo Sousa Insta, ou no Facebook, que é o Hugo Sousa Comedy, ou no Twitter, que é o Hugo Sousa Tweets, maturado, ou no YouTube, que é o Hugo Sousa. Vão ao YouTube, subscrevam o YouTube, que o YouTube anda agora para mais um vídeo por semana de stand-up. Sim, senhor. Pronto, muito obrigado pelo convite e vão ver o espetáculo, apoiem o stand-up e não é que valha muito a minha opinião, mas... O Hugo, se não é o melhor gajo a fazer stand-up em Portugal, é dos melhores neste momento. É verdade. Portanto, força nisso. Vão lá ver. Ele quer-me comer. Já comi. Vá, até para a semana. Tchau.
muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.